Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso curso de grego. Meu nome é Brian Kibuka e nós estamos aqui estudando grego antigo. Temos visto várias lições, o golpe do seguro, é a lição que nós temos estudado aqui no nosso curso e nós já estamos chegando ao fim. Hoje é a 13ª aula. Eu quero incentivar você que está fazendo o nosso curso a fazer 3 coisas. Né? A primeira dessas coisas é você entrar em contato com nossa monitoria caso você tenha dificuldades. Então, tem o nosso e-mail de monitoria aí à disposição, monitoriagregoelatim@gmail.com. E com esse e-mail de monitoria, você pode tirar suas dúvidas. Nosso atendimento é às quintas-feiras. Então, você tira as dúvidas tranquilamente e vai ser um prazer recebê-lo, recebê-la, e você ter esse atendimento VIP, que é o que você merece, o melhor para os melhores. Eu também quero te estimular a já solicitar o seu diploma. Se você já fez 11 aulas e já mandou os formulários, já solicita o seu certificado. Já aproveita o certificado para que você possa já ter acesso à comprovação de que você fez esse curso. E nós vamos hoje fazer a leitura do golpe do seguro. Já teve de tudo, já teve eles tentando afundar o navio, já teve eles sendo os marinheiros e o Kubernetes correndo atrás dos indivíduos que estavam tentando afundar o navio, eles pulando no mar, o bote salva-vidas indo para longe, eles afundando e morrendo no mar, o medo que tinham de não conseguirem chegar ao porto. Ou seja, nós terminamos a aula passada com esse medo. Então, a gente vai falar hoje de mais um desses textos pitorescos que vocês têm acompanhado com a gente. Então, siga com a gente aí nosso texto. Lembrando que o vocabulário é um vocabulário que já está no nosso material no site ninantiqua.com. Então, esse vocabulário a gente usou bastante no começo, mas agora a gente não precisa mais usar, porque agora a gente tem, de fato, esse vocabulário certamente conhecido por vocês. Então, não vai ser necessário, tá? Esse texto aqui é o texto de introdução, tá? E ele é um texto bem simples, mas um pouco mais complicado do que os demais. Então, eu vou ler esse texto para vocês e vou traduzir esse texto com vocês. Hoon Kubernetes to ploion Kuberna proston limena. Nautes deti ston Kuberneten erota pu em sim. Rogar nautes o safos oide pu em si. Nix garestin. Ho Kubernetes lege roti eiston limena pleusin. Est idento ploio rapsodos tis. Rode rapsodos aei homeridze. Rode de Caiópolis paidze pros ton rapsodon hosper ro Socrates pros tus mafetas. Beleza. Vamos fazer a tradução desse texto parte a parte. Lembrando que quando nós temos o é o então, tá? Então, Roque Bernetes, o capitão, no caso é o capitão do navio. Kiberná é comanda, né? Se a gente pegar esse termo Kubernetes e perceber esse verbo, que é o verbo kiberná que está aí, a gente percebe que tem uma semelhança entre os dois, né? Não é uma coisa distante, tem uma semelhança, Kubernetes, Kiberná. Então não é difícil perceber que esse Kiberná é o verbo comandar, no caso vai ser o navio, né? Como a gente costuma usar para navio, quando dirige, a gente chama de piloto, né? A gente pode falar, então o capitão pilotou, tá? E é interessante, né, que o verbo quibernal é o verbo pilotar, tá? E aí, esse verbo, do jeito que ele aparece aí, né, do jeito que ele está aparecendo aí para vocês, né, então a gente vai ter
tranquilamente a ideia de o capitão pilota o navio, toploion, deixa eu marcar toploion, não é nada difícil, não é nada complicado. O navio, pilota o navio, proston limena. Nós já sabemos que limena é o porto, então para o porto. Aí tem aqui, nautes é o marinheiro, tá? E o de é uma partícula posposta. Então, e um marinheiro, porque está sem artigo, tá? Aqui é ro Kibernetes, é o capitão. Não tem dúvida de que é o capitão definido, porque o artigo definido está presente. Aqui não tem nada, então é um marinheiro e um marinheiro erotar. Erotar é o verbo perguntar. Pergunta, né? A gente tem aqui, portanto, nesse verbo, né? O verbo erotar, que é perguntar. Pergunta, ton kiberneten, ao capitão, e a pergunta é: pu e sim. Pu é onde, e em sim é estão, né? Então aí está dizendo assim: um marinheiro, tis nautes, pergunta, erotar, ou algum marinheiro pergunta, já não tem o artigo, e ainda tem o tis aqui, tá? Aí pergunta para o capitão onde eles estão. E sim. Que sim é terceira pessoa do plural do verbo em mi. Então, onde eles estão? Aí tá aqui, ó. Pois, gar, ronautes, o marinheiro, oide. O verbo oide é o verbo oral. O verbo oral apareceu algumas vezes no nosso texto. E aqui esse verbo, ele aparece no sentido de ver, mas no sentido de saber. Oral tem uma forma segunda, que é oida. E aí essa forma segunda tem o sentido de saber. Então, sabe. Então pois o marinheiro não sabe claramente onde estão. Puesi, tá? Pois, Gar, o marinheiro, Ronald Tess, não sabe claramente o Safos Oide onde estão. Puesi. Aí tem aqui Gar, pois, Nix. Nix é noite. E estin ser ou estar. Pois é noite. Nix gar estin. Ho kibernetes legei hoti eiston limena pleusin. Aqui nós temos frases com mais de um verbo, muitas frases com mais de um verbo, né? Então aqui, ó. Então, o capitão Roque Benetes legei diz hoti eiston limena pleusin. Diz que navegam, diz que, tá aqui o que? Hot, navegam, pleusin, ploiam navio. Pleusin navegam. Para o porto, eiston limena. Depois vem de e esti entoploio rapsodostis. O este, quando você tem é este, mas quando você tem este recuado, é no sentido de haver. Então, este, ser, estar. Este, especialmente com o verbo no começo da frase, é haver. Então, a entoploio, no navio, tis rapsodos, um rapsodo. Este, a, de, e, então a, no navio, um certo rapisodo, pode ser assim também, tá? Um certo rapisodo. Aí tá aqui, ó. Rode rapsodos ai romeridzei. Isso aqui, ó, i, de,
Ro rapsodos, o rapisodo, a ei, sempre. Aí você tem o verbo homerizo. O verbo homerizo é o verbo citar Homero, recitar Homero, citar Homero. E o rapisodo sempre cita Homero. De Rodicaiópolis e de Ceópolis, paidzen. Aqui vem de pais, paidós. É o verbo paiso, é o verbo brincar, né? Então, agir como uma criança. Então, por extensão, brincar. E de Ceópolis, brinca, proston rapsodos. Com rapisodo, aí tem rosper. E é interessante, porque rosper, que está aqui, ó, tá lá no vocabulário, é uma conjunção que não é tão comum, né? Não é tão comum, né? Então ele brinca com rapisodo como ros. É uma conjunção da comparação. Quando você faz uma símile, tal pessoa fez isso como tal pessoa fazia aquilo, tá? Então e de Ceópolis brincava com o rapisodo como Rossocrates. Sócrates prostus matetas, com os seus discípulos, com os seus alunos. Ou seja, Diceópolis brinca com Rapisodo como Sócrates brincava com os seus alunos. Né? Não tem muita dificuldade de entender isso até aqui. Inclusive, tus matetas está aí, alunos. Pode ser alunos ou discípulos. É melhor alunos. Então, aqui temos o diálogo, né, do capitão, do marinheiro com o capitão. Vou colocar maior para vocês conseguirem ler melhor esse texto, tá? Eita, ficou muito grande. Deixa eu diminuir. Deixa eu aumentar. E agora eu vou chegar para lá. Então, eu vou fazer a leitura do texto, como eu fiz do texto de cima. Vou fazer a leitura do texto de baixo. Nautes. Pu esmen remeis o kiberneta. Ara oistasy, ugar safos oida egoge. Egogar uden horó diatenicta kai u coida pu esmen. Aí o Kibernetes, ele vai responder. Oida safos pleomengar prosto limena ronalta. Aí o rapisodo, que tá aqui, ó, rapsodos, intrometendo-se na conversa com uma frase homérica. Pleomendepi oinopaponton. Eu vou traduzir isso, vou ver que é engraçado. Troço totalmente deslocado, assim, do que eles estão falando, né? É um negócio estranhão, estranhão. Então, vamos lá. Aí o Nautés. Tilegue, Roantropos. O que você está falando, homem? É isso que ele está perguntando. O que você está fazendo, homem? Aí o Diceópolis. Delos estin, roti, romerides e roantropos. Rapsodos unestin. Aí o Rapsodos. Alefelegue zotan. Pleomenden nei melaire. Ai, gente, é tudo arcaico. Isso aqui é arcaico. Vocês vão ver daqui a pouco. Eu vou traduzir, vocês vão ver que é uma piada isso aqui. É um jeito de falar que é homérico, tá? Então vamos descer um pouquinho mais para vocês conseguirem ver direitinho. Então tá aqui, Diceópolis. Tilegues, ó, rapsode. Tito ené, belaina. Belaine. Ugar melaina reremetera naus. Não é pergunta, é afirmação. Ugar melaina reremetera naus. Delon esti hoti moros eici caiu coista. Uden alá paises pros remas. Aí o rapisodo responde.
Siopa. Ene. Toe. Pleomen. Coile. Eninei. Então, nós temos aqui, mais uma vez, ele falando essas coisas estranhas que a gente vai traduzir daqui a pouco. De Seópolis. Para terminar. Aracuete onautai. Deixa eu colocar mais para cima, porque senão vai cortar o texto. E não vai dar para ver direito. Pronto, agora ficou melhor. Aracuete onautai. Deuroel tete. Kai acuete. Deloestin hotimoros ho remeteros rapsodos. Ugaroiden udenacribos ho antropos. Alá paidze pros remas. Tá? Então a gente vai agora fazer a nossa tradução desse texto. Então o texto diz assim. Vamos começar com o Nautés, o marinheiro, como vocês sabem. Deixa eu chegar lá no marinheiro. Eita, só um instante. Nautés. Pu esmen remeis. Então remeis vocês já sabem que é nós, né? Esmen é a primeira pessoa do plural do verbo emi. E pu é onde? Então onde nós estamos? Pu, onde? Remeis, nós. E esmen, estamos. Ó Kiberneta, ó capitão. Pergunta, onde nós estamos, ó capitão? Ara, que é uma partícula de pergunta, o estasi. Então tu sabes? Tu sabes? É outra pergunta. O garçafós, oida egoge. Eu mesmo, egoge. Gar, primeiro. Vamos começar com a partícula posposta. Pois, egoge, eu mesmo, o, não, oida, sei, safós, claramente ou com certeza. Então pois eu mesmo não sei direito, pois eu mesmo não sei com certeza, pois eu mesmo não vejo claramente, porque o verbo oida pode ser ver ou saber, tá? Então você pode traduzir assim, pois eu mesmo não sei direito, pois eu mesmo não vejo claramente, pois eu mesmo não... Claro, porque tá noite, né? A gente já viu lá na introdução. Aí tá aqui, ó. Ego garuden oro diatenicta. Pois eu, gar ego, uden nada, oro vejo, diatenicta, na noite, ou através da noite, ou por meio da noite, tá? Pois eu não vejo nada além, através dessa noite. Eu não vejo nada nessa escuridão, né? Traduzindo literalmente pois eu nada vejo na noite, de noite. Aí depois vem, cai o cuida o esmen. E aí e não sei, cai o cuida e não sei o esmen, onde estamos. Pronto, isso está resolvido. Aí o Kubernetes vai responder. Oi dessa voz, sei claramente, sei com certeza, vejo claramente. E ele vai falar, pleomengar proston limena onauta. Então pois, pleomen, navegamos, proston limena, para o porto, onauta, ó marinheiro. Aí o Rapisodos que se intromete na conversa. Aproveita o pleomen, que ele disse, pleomen de pi oinonaponton. Oinonaponton. Navegamos sobre o mar cor de vinho. Pleomen navegamos. Ponton é mar. Epioinona pi é sobre. Ioinopa é cor de vinho, né? Então, ou cor de sangue, ou deixa eu ver uma melhor tradução. Deixa eu ver o que eles propuseram aqui, né? Para traduzir o oinopa, que é mar cor de vinho, oinopa ponton, mar cor de vinho. Então navegamos sobre o mar cor de vinho, porque oinos é vinho, oinopa ponton é mar cor de vinho. Aí o marinheiro se assusta e fala assim, te legue, Rótropos. Ele tá falando assim, tá falando, homem?
literalmente é o que diz o homem. O que o homem está dizendo? O homem diz o quê? A tradução literal seria Róantropos, o homem, lege diz ti. O quê? O homem diz o quê? Aí o Diceópolis entra na conversa e fala assim: ó, essa construção Delonstein é claro, tá? É evidente, é claro, é claro, é evidente. Então é claro, Hot, que Homerídzen cita Homero, Roantropos, o homem. Então é claro que o homem cita Homero. Ele reconheceu que era Homero. Rapsodos un nestin, ou seja, pois é um rapisodo. Aí o rapisodo, que vai continuar falando dessa fala grandiloquente. Alethé leges, ou seja, falas verdadeiramente, ó Tan, ó amigo. Isso aqui é arcaico, tá, gente? A forma como ele está falando é bem arcaica. Aí ele vai repetir. Cleomendenei belaire, né? Que é mais uma dessas frases loucas dele, né? Nei Melaine é navio negro. Então ele está falando assim: navegamos em um navio negro. Ai, ai. E são frases homéricas. Aí, o Diceópolis, que já tinha explicado que ele é rapisodo, também estranha. Fala assim: o que tu tá falando, rapisodo? Ou seja, ó, rapisodo, você falou o quê? Você fala o quê? Tu falas o quê? Você falou o quê? Aí vai falar assim: Tito en nei melaine? Ou seja, o que é esse? O que ti é esse? To. É esse que eu tô colocando to, tá? Porque é como se fosse assim: o que é esse? Mas eu ponho um artigo neutro e a frase. Isso é uma construção grega. Quando eu quero colocar uma frase em destaque, uma oração toda em destaque, eu ponho um artigo neutro e coloco a frase do lado. Então, é uma expressão idiomática. O que é esse em um navio negro? Aí ele vai dizer: o gar, pois não, melena negro, remeteranaus, o nosso navio. Então, ele está dizendo: pois o nosso navio não é negro, não é escuro. Você pode falar melana negro, escuro, preto. O nosso navio não é escuro. Delon esti hoti moros ei si. É, é interessante porque ele tinha dito antes pro marinheiro que era claro que ele é um rapisodo. E agora ele está falando pro marinheiro outra coisa. Ele está falando que ele é morós. Né? A palavra morós, né, sem querer fazer um trocadilho, a palavra moros, né, tolo. Né? Moros, tolo. Eu vou segurar por aqui. Então é claro que tu és um tolo. Né? Então, Moro, que está aqui, Moros, é tolo. Né? Pois é claro que tu és tolo. Cai o coista o den. Cai o coista o den e não vê nada. E não enxerga nada. E não sabe de nada. Alá paideis prós rimas. Mas brinca com a gente, mas brinca conosco. Aí o Rapisodo manda ele calar a boca, né? Ciopa. A gente já viu isso na aula anterior. Né? Ciopa a gente já viu na aula anterior, a gente já sabe que Ciopa é cala-te, cale-se, né? Aí ele vai falar assim: Enei toe pleomen, coile eni nei. O que é isso? Se ele disse que estava num navio negro, numa nau negra, agora ele vai falar toe, né? Toe. Nei toe, é um navio veloz. Aí ele vai falar assim, então, navegamos, Pleomen, em um navio veloz. Nei toe. Aí depois ele diz, coile eni nei. Coile eni nei é outra dessas expressões que você vai achar no vocabulário, que é em um navio côncavo. É porque lá na Ilíada, na Odisseia, especialmente nos poemas homéricos, fala
dos aqueus de naus côncavas, né? Então aqui é a expressão, é uma expressão lá da Ilíada, da Odisseia, especialmente da Ilíada. Koileni nei, né? Aí o Diceópolis, né, vai falar assim: Ara acueteonautai. Ou seja, ó marinheiro. Aí o acuete, a gente já sabe, né? É o verbo acu, que é o verbo escuta, né? Você escuta, marinheiro, né? Aí vai falar assim: Deuroel tt, cai acuete. E é interessante porque aqui ele vai recuperar o Deuro, né, que é o Deuro lá de uma lição lá para trás. Eu vou dizer para vocês onde está esse Deuro, que mostra que ele vai recuperar de vez em quando o vocabulário lá das lições de trás, né? E isso é importante, porque com a recuperação dos vocabulários anteriores, você vai guardando o vocabulário e vai fazendo o seu vocabulário de forma tal que ele vai construindo um conhecimento da língua grega, né? Salvo engano, é aula 8. Né? Eu vou conferir, claro. Estou aqui abrindo aqui agora no meu computador para falar onde aparece o Deuro, né? Não é aula 8. Mas não tem problema. Eu vou procurando aqui, ó. Aula 7, porque apareceu em umas das lições o Deuro, né? E essa repetição dos vocabulários aí, pronto, apareceu na aula, foi aula 7. Então tá em Deuro. Eu vou até ler a frase que tem Deuro aqui na aula 7, né? É Deuroelfe, elfe, né? Fica aqui, né? Fica aqui. Deuroelfe, fica aqui. E essa vem aqui, aliás. Essa construção agora parece LTT, né? E a gente viu também o LTT quando a gente viu a lição 7 em diante, tá? Então isso tem a ver com o que? Aqui, né? Então vamos lá, marcando aqui no texto, deixa eu abrir aqui de novo. Então aqui, ó, Deuro LTT cai acuete. Então vem aqui e ouça, né? Agora, atenção, acue é primeira pessoa, segunda pessoa do singular. Acuete é a segunda pessoa do plural, né? Então ouçam, né? Fiquem, venham aqui, ouçam. Aí ele vai dizer assim, ó, Delon, claro, porque aqui nós temos tanto o capitão quanto o Diceópolis, quanto o marinheiro. E o Diceópolis que está falando. Aí Delon estin hoti moros, meteros absurdos. Então está claro que o nosso episódio é um tolo. Então ele está dizendo assim, ó, vem aqui, escuta esse negócio. Está claro que o nosso episódio é um tolo. O garoiden uden acribos rantropos. O garoiden, pois não vê nada acribos, corretamente, com precisão. O homem não vê nada direito. Alá pai dizem prós e mas brinca conosco, mas brinca com a gente, tá? Então mais um texto pitoresco, né? Agora com o Rapisodo, que tinha entrado lá quando na primeira lição nós vimos que foi entrando no barco, cada hora um embarcava, e o Rapisodo foi um dos que embarcou no barco, e o Rapisodo estava até aqui paradinho. E agora que eles estão navegando, o Rapisodo entra na história falando bobagem, né? Falando como se fosse recitando Homero num barco prosaico, que não é o barco e nem é o mar. No meio da noite não está chegando nada. Portanto, ele é um tolo, segundo Diceópolis. Ok, gente? Bom, é isso. Essa é a nossa lição de hoje. Espero que vocês estejam animados. Nós estamos na nossa penúltima lição. Na hora que vem, na nossa antepenúltima lição, na hora que vem a nossa penúltima, e na outra semana é o nosso encerramento com chave de ouro. E eu espero que vocês estejam aproveitando o nosso curso, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Não deixem de estudar o vocabulário. Perceba, Deuro, já vimos aqui,
né? A gente retomou a palavra lá das lições iniciais. E a gente vai continuar fazendo as traduções na aula que vem, apenas para pontuar e deixar vocês assim preparados, né? Na aula que vem, que é a aula 14, o que nós vamos fazer e preparamos para vocês é mais um texto do Golpe do Seguro, que vai aparecer o Rapisodo e Diceópolis conversando. Então a gente vai continuar vendo o diálogo de Diceópolis com o Rapisodo. Tá bom, gente? Um abraço, até nosso próximo encontro. E na aula que vem vamos ter mais uma lição do Golpe do Seguro. Até mais.